Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drago B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 29 de abril de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sextou amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Espanha La Liga. A nossa sextou de Clash Bet vai iniciar entre Sevilha versus Cádiz, o início às 16 horas. Na classificação, o Sevilha vem na terceira colocação, em 33 jogos disputados, com 63 pontos conquistados, 49 gols marcados, 27 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Cádiz, que surpreendeu muitos aí ao vencer a equipe do Barcelona na casa do Barça por um placar de 1-0. Vem na 17ª colocação, em 33 jogos disputados, com 6 vitórias conquistadas, 31 pontos, 29 gols marcados, 46 gols sofridos. No ranking dos mandantes, o Sevilha aparece na segunda colocação, é o segundo melhor mandante em toda a competição, em 16 jogos disputados com 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota, tem o mesmo número de vitória, empate e derrota do líder Real Madrid, 37 pontos, 34 gols marcados, 16 gols sofridos. Já atuando fora de casa, a equipe do Cádiz, 12º colocado em 16 jogos disputados, com 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 14 gols marcados, 23 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio, em 5 de 7 mais que 2,5 gol. O Sevilha vem de 7 vitórias consecutivas nesse confronto, a 8 sem derrotas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, e a equipe do Cádiz sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Sevilha sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. A equipe do Cádiz, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. Os últimos 2 confrontos deu Sevilha. O Sevilha atualmente, acredito aí um pouco improvável que consiga superar o líder Real Madrid, já que teve um confronto direto e o Sevilha abriu 2-0 de vantagem e o Real Madrid reagiu e conseguiu vencer o jogo. Então, acredito que Barcelona, Sevilha e Atlético de Madrid vai ficar no G4, mas é para a próxima temporada da Champions para se classificar aí entre os melhores colocados. Para essa partida, claro que o Sevilha é o favorito, inclusive vamos estar deixando aqui casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga, o jogo do FC União Berlim versus a equipe do Furt, com início às 15h30. Bom, na classificação, a equipe do União Berlim vem na sexta colocação, em 31 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 42 gols marcados, 40 gols sofridos, enfrenta o Furt na 18ª colocação. E tabela essa da Bundesliga, apenas 18 times competindo, hein? Vamos lá. Em 31 jogos disputados, 17 pontos conquistados, 25 gols marcados, 76 gols sofridos. Atuando em casa, União Berlim, que venceu o RB Leipzig na última rodada da Bundesliga, e na sexta colocação em 15 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 21 gols marcados, 14 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Furt na 18ª colocação novamente, a equipe do Furt, em 15 jogos disputados, com nenhuma vitória, 3 empates e 12 derrotas, 11 gols marcados, 46 gols sofridos, 3 pontos conquistados, que isso aí foi empates. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu ambos marcam, em 6 de 7 menos que 5 cartões.
o União Berlim foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, o União Berlim foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteios e 7 de 9 menos que 5 cartões. Lembrando que o Furt vem a 4 jogos sem vitória, em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteios, em 6 de 7 menos que 5 cartões. O último confronto deu Furt. Por incrível que pareça, 1 a 0 a equipe do Furt. Mostra ser duelos equilibrados, mas acredito que a equipe do União Berlim não venha vacilar nessa partida. Tem total condições de sair com resultado positivo. Uma vitória para a equipe do União Berlim era de suma importância e atualmente está na sexta colocação, está a 4 pontos de desvantagem do quarto colocado RB Leipzig. Inclusive confronto direto, União Berlim já venceu, tem total condições de chegar à próxima Champions nos 4 melhores colocados. Então vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2 a 0 casa. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Paris Saint-Germain versus Strasbourg, Strasbourg versus Paris Saint-Germain, o início às 16 horas. O Paris provavelmente deve entrar em campo com reserva, uma odd dessa aí, nunca o Paris Saint-Germain com titular ia pagar uma odd dessa aqui. Bom, a equipe do Strasbourg vem na sexta colocação, em 34 jogos disputados com 56 pontos conquistados, 55 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta o líder PSG, primeira colocação, 34 jogos disputados com 78 pontos conquistados, 76 gols marcados, 31 gols sofridos. Atuando em casa, o Strasbourg vem na quinta colocação no ranking, em 17 jogos disputados com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 32 gols marcados, 15 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o PSG vem na segunda colocação, com 17 jogos disputados com 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 34 gols marcados, 21 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols e também saiu menos que 11 escanteios. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. O Strasbourg sofreu gol nos últimos 17 jogos e o Paris Saint-Germain vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos a 9 confrontos sem derrotas e foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6. Em duelos individuais, o Strasbourg vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 8 de 9 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 menos que 11 escanteio e também foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 menos que 5 cartões. O Paris Saint-Germain vem a 5 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo e também saiu ambos marcas. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Também saiu menos que 11 escanteios. Em 7 de 8 mais que 2,5 gols. Nos últimos 2 confrontos deu PSG. É um jogo que acredito que será movimentado e também para gols. Vamos estar acreditando no jogo para ambas as equipes marcam sim. E você que é mais ousado pegaria um mais de 2,5 gols nessa partida. Então, deixe nos comentários o seu placar para essa partida. Vamos agora para a Turquia Superliga, o jogo do Fenerbahçe versus Gaziantep, com início às 14h30. Na classificação, o Fenerbahçe vem na segunda colocação, seguindo a equipe do Trabzonspor, mas está um pouco difícil aí seguir essa equipe do Trabzonspor, que está quase com o título na mão, está aí atualmente com 9 pontos de vantagem do segundo colocado. Em 34 jogos disputados, a equipe do Fenerbahçe tem 65 pontos conquistados, 64 gols marcados, 35 gols sofridos, e enfrenta o Gaziantep na 15ª colocação, em 34 jogos disputados com 42 pontos conquistados, 43 gols marcados, 49 gols sofridos. Atuando em casa, o Fenerbahçe vem na 4ª colocação, em 17 jogos disputados com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 30 gols marcados, 15 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Gaziantep não faz uma temporada nada boa, é o 19º colocado, vice-lanterna atuando fora de casa, em 17 jogos disputados com apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas, 11 gols marcados, 33 gols sofridos, 6 pontos conquistados, só está à frente do Rizespor, que ainda não venceu atuando fora de casa. Bom,
Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões e mais que 2.5 gol. Fenerbahçe sofreu gol nos últimos 3 confrontos e nos últimos 5 a equipe do Gaziantep sofreu gol. Em duelos individuais, a equipe do Fenerbahçe vem de 7 vitórias consecutivas a 9 jogos sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade, a 5 sem sofrer gols. E também foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo e saiu menos que 11 escanteio. O Gaziantep nos últimos 4 jogos sem vitórias, em 5 de 7 mais que 2.5 gol, em 7 de 8 menos que 5 cartões e em 8 de 9 ambos marcam. Último confronto entre eles, 3-2 para o Gaziantep. Para essa partida, a equipe do Fenerbahçe precisa muito vencer se ainda quiser sonhar com o título. É um pouco improvável a equipe do Fenerbahçe tomar esse título, mas é futebol. Vamos estar pegando casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Bélgica, Liga Pro, o jogo do Genk versus o Mechelen, com início às 15h45 na classificação. Não temos muito o que comentar. Se trata de um grupo em apenas um jogo disputado para cada equipes, apesar que essas equipes aqui formaram um grupo, mas a equipe do Genk tem 31, o Genk 29, empatado com o Mechelen com 29 pontos. Então, não vamos focar naquela classificação, vamos focar nos últimos confrontos entre eles e em duelos individuais. Bom, nos últimos confrontos para ambas as equipes, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 8 são mais que 2.5 gol e menos que 11 escanteio. Em 5 de 6, menos que 5 cartões e ambos marcam. O Genk vem a 5 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, o Genk vem a 3 jogos com 3 vitórias e 3 jogos sem sofrer gol. E o Michele, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu ambos marca. O último confronto deu Genk 4-1. Bom, para essa partida vamos estar pegando casa vence e você quem mais usado. Com ambos marca seria muito provável. Lembrando, a primeira opção sempre prevalece, a segunda é decorrência de resultados. Lembrando que também teremos dica bônus hoje. No decorrer do vídeo teremos a nossa dica extra, como já é de costume, aqui no nosso canal. Bom, vamos para os nossos últimos prognósticos. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Londrina versus Vila Nova, com início às 19 horas. Na classificação não temos muito o que comentar. Londrina tem 4 pontos em 4 jogos, Vila Nova 3 pontos em 4 jogos. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Londrina, em duelos individuais, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7, menos que 3 gols na partida. E a equipe do Vila Nova vem a 6 jogos sem vitórias. E 9 de 10 saiu ambos marcam. O último confronto entre eles foi um duelo aí que a equipe do Vila venceu de 2-1. E o Vila vem levando a melhor aí. Para essa partida vamos estar pegando casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Ituano versus Bahia, o início às 21h30. O Bahia é o atual líder com 10 pontos conquistados. Enfrenta o Ituano que perdeu para o Sport, vem na sexta aí com 5 pontos conquistados. É a equipe do Guto Ferreira, o atual líder, e o Mazola Júnior. Bom, em duelos individuais, o Ituano, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4.5 cartões. A equipe do Bahia vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 6 de 7, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5, saiu mais que 4.5 cartões. Vale lembrar que a equipe do Ituano, em casa, vem numa sequência aí maravilhosa, com 4 vitórias e 2 empates. 6 jogos de invencibilidade e também vale lembrar que nos últimos 12 jogos tem apenas uma derrota. Já a equipe do Bahia atuando como visitante vem ganhando caldo, não vinha fazendo uma bela temporada fora de casa, mas já vem de 2 vitórias e um empate. Para essa partida, vamos estar pegando aí um jogo para mais de 1.5 gol nessa partida. Probabilidade seria um provável 1-1 aí, dependendo da proporção do jogo. Vamos agora para a Argentina, Copa de La Liga Profissional.
o jogo do Estudiantes de La Plata versus Aldosivi, o início às 19 horas. Essa equipe do Estudiantes venceu a equipe do Bragantino por um placar de 2-0. O Bragantino levou uma pressão danada e o Aldosivi venceu aí ou perdeu o seu último jogo. Bom, na classificação, a equipe do Estudiantes é o atual líder, em 12 jogos disputados com 25 pontos conquistados, 30 gols marcados, 16 gols sofridos. Já a equipe do Aldosivi vem na quarta colocação, em 12 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 15 gols marcados, 12 gols sofridos. Atuando em casa, o Estudiantes é o melhor mandante, em 6 jogos disputados com 5 vitórias, nenhum empate e uma derrota, 14 gols marcados, 6 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Aldosivi vem na terceira colocação, em 6 jogos disputados com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, só para vocês terem um pouco de noção, ambas as equipes em 5 dos últimos 6 são menos que 3 gols, em 7 de 9 menos que 5 cartões. O Estudiantes de La Plata vem numa sequência de 10 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. Vem a 3 jogos sofrendo gol, em 7 de 8 saiu mais que 2.5 gols, em 7 de 9 ambos marcam, nos últimos 5 menos que 11 escanteio. O Aldosivi, em 5 de 7, saiu mais que 10.5 escanteio. Em 6 de 8, foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Aldosivi 3-2 fora de casa. O Aldosivi perdeu para o Huracan em casa, vem de 2 jogos sem vencer. Para essa partida, vamos estar pegando aí casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa. A temporada que o Estudiantes vem fazendo é aplausível. Bom, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixa o like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Antes de partir para o nosso bilhete pronto, vamos para a nossa dica bônus como prometido, a famosa dica extra, e será da Espanha, La Liga 2, o jogo do Las Palmas versus Málaga, com início às 17 horas. Na classificação, Las Palmas oitavo colocado em 37 jogos disputados, com 14 vitórias, 13 empates, 10 vitórias, 49 gols marcados, 45 gols sofridos, 55 pontos conquistados. Enfrenta o Málaga na 18ª colocação, em 37 jogos disputados, com 10 vitórias, 11 empates, 16 derrota, 33 gols marcados, 53 gols sofridos, 41 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols na partida. Em 4 de 5 ambos marcam. Nos últimos 6 mais que 4.5 cartões. Em 8 de 9 menos que 11 escanteio. E o Málaga vem a 6 confrontos sem derrotas. O Las Palmas vem a 6 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 ambos marcam. Em 6 de 7 mais que 4.5 cartões. E o Málaga vem a 5 jogos aí, saiu mais que 4.5 cartões. E nos últimos 4 confrontos, 3 empates e 1 vitória do Málaga. Vamos estar deixando como a nossa dica bônus de mini ou possível zebra. Vocês escolhem ou coloca ao intervalo, fora com empate, o jogo todo. Então é isso. Vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!